daqui desse próximo sábado a 8, na verdade no próximo final de semana a outro, na sexta-feira, os nossos jovens estarão se reunindo, se concentrando, se aquartelando ali em Caldas da Rainha, para receber instruções da palavra de Deus, para receber a bênção de Deus e sair de lá uma potência nas mãos de Deus. Você que é pai de jovem, se prepare aí, os nossos coordenadores estarão entrando em contato com vocês para dar algumas instruções, e eu tenho certeza que os nossos jovens serão transformados, serão impactados pela palavra de Deus daqui a 15 dias, desse final de semana a 8, estaremos ali a partir da sexta-feira de noite, e no domingo ao meio-dia estaremos retornando aqui. Os irmãos que têm filhos têm sempre me procurado para saber a questão de condução. Pode ficar tranquilo, já estaremos arrumando a questão das boleias, todos estarão lá, indo, estando e voltando em paz para a glória de Deus Pai. Amém? Meus amados irmãos, localize aí na tua Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Enquanto os irmãos aqui na ADEF de Vila Franca de Xira, na ADEF sede, procuram esse texto, quero cumprimentar os irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus Cristo. E se não for incômodo, abra aí também na tua Bíblia, eu quero a tua companhia, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. É o último livro da Bíblia, se tiver dificuldade aí de achar, ainda para facilitar, é o último capítulo da Bíblia, e é o penúltimo versículo da Bíblia. Não tem dificuldade para achar. Eu quero pregar nesta noite sobre a oração, ou a minha melhor oração. Vai ser uma mensagem, obviamente que é uma mensagem um tanto pessoal, você pode achar que outra oração na sua é a melhor, mas eu quero que nesta noite você coloque, se não coloca, coloque isso na sua grade de oração, na sua lista de clamor, que é sobre a volta de Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Você pode repetir comigo, após mim? Ora vem, Senhor Jesus. Esta é a minha melhor oração, e eu quero explicar por que é a minha melhor oração nesta noite. Meus amados irmãos, como já foi dito, nós estamos nesse mês falando apenas de oração. Nós estamos recebendo instruções sobre oração, nós estamos lendo, ouvindo de orações que Deus atendeu, orações que são inspiradoras, orações que nos inspiram a orar cada vez mais. E na última terça-feira, o nosso pastor Francisco Rocha, ele falou sobre a oração, recebendo os milagres de Deus, entrando nas regiões celestiais através da oração. E foi nesta mensagem que acabei também desenvolvendo esta mensagem de hoje, a minha melhor oração. E nós podemos, através da oração, orar por nós mesmos, orar por mim, orar pela minha família. Também podemos orar pelo próximo, e a Bíblia nos ordena a orar por mim, pelos meus e pelo próximo. Na mensagem do domingo passado eu falei que nós precisamos orar por todos os homens e mulheres, e enfocamos a oração pelas autoridades. Nós também podemos orar pelo reino de Deus na terra. Podemos pedir, invocar que Deus trabalhe, agilize o seu trabalho aqui na terra, o seu reino aqui na terra, através de nós, por nós e através dos nossos irmãos e através da igreja. Quando nós oramos, nós podemos orar através de pedidos, nós pedimos ao Senhor. Não é errado pedir coisas a Deus. A palavra de Deus diz que naquele tempo as pessoas não recebiam coisas do Senhor porque não pediam ao Senhor. E aqueles que pediam de forma errada.
nós podemos e devemos fazer súplicas ao nosso Deus, ou seja, são pedidos com mais intensidade, com mais força, com mais interesse, com mais direcionamento, súplicas ao Senhor. Nós devemos fazer nas nossas orações intercessões, que é orar pelo próximo, e também nós devemos dar graças a Deus por todas as coisas que Ele tem nos feito. Nós devemos dar graças ao nosso Senhor por todas as coisas que Ele tem feito ao nosso redor, para que se cumpra aquilo que está na palavra de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam o Senhor. E também devemos buscar a face de Deus. Quando nós buscamos a face de Deus, nós não pedimos, nós não suplicamos, nós não intercedemos e muitas vezes nem agradecemos. Nós queremos ver, ouvir Deus fazer, Deus trabalhar e Deus falar. É buscando a face de Deus que nós estamos na presença dele, sem nenhum interesse, sem nenhuma expectativa, sem nenhum alvo a buscar, a não ser ver Deus trabalhar. É quando nós meditamos das coisas que Ele fez, é quando nós meditamos na grandiosidade que Ele fez através do universo, é quando nós meditamos na sua presença, naquilo que Ele fez por nós e através de nós. É quando nós olhamos o trabalhar, o mover de Deus, é quando nos admiramos com a sabedoria, com o conhecimento de Deus. Por isso, essas coisas precisam estar na nossa lista de oração. Quando nós dobramos ao Senhor, precisamos fazer pedidos, precisamos suplicar, precisamos interceder, precisamos agradecer, precisamos buscar a face de Deus, contemplar a sua beleza, contemplar a sua grandeza, contemplar a sua santidade. Mas nós também precisamos fazer um clamor, que é um clamor que nós temos a certeza de que Deus atende. Nós estamos desde o início do ano recebendo instruções da palavra de Deus em como orar ou fazer orações que Deus atende, em fazer clamor, o clamor que Deus atende. E esse clamor, o clamor pela volta de Cristo, nós podemos ter a certeza, nós podemos ter a convicção de que esse clamor Deus vai atender, Deus vai ouvir. Muito em breve Deus vai mandar Jesus às nuvens. Muito em breve Jesus vai mandar o Espírito Santo, trará-nos da terra, levar-nos até a sua presença nas nuvens, e das nuvens Ele nos levará para as mansões celestiais. E lá cearemos com Ele, e lá nos alegraremos com Ele, e lá nos glorificaremos a Deus, e lá nós veremos, nós sentiremos a santidade, a glória e o poder de Deus em sua integridade. Aleluia. Você pode dizer amém por isso? Nós precisamos entender que quando nós clamamos a Deus, que quando nós oramos, por exemplo, tem orações que são orações que vão passar. Quando eu oro por uma enfermidade, para que Deus expulse essa enfermidade, após Deus operar o seu milagre, nós não vamos pedir mais para Deus nos curar, porque Ele já nos curou. É onde entra a gratidão. Nós fazemos diversos pedidos, e esses pedidos eles cessarão, mas até que Jesus volte, nós precisamos clamar pelo arrebatamento. No texto que lemos, o penúltimo versículo da Bíblia, Apocalipse capítulo 22 e versículo 20 diz: aquele que testifica estas coisas diz. Quem testifica essas coisas é Jesus. Quem está falando é Jesus. E ele diz: certamente cedo venho. Amém. Aí entra outro personagem. Agora não é Jesus mais quem está falando. Eu fico imaginando como é que Deus ia convencer um idoso João, aquele que colocava a sua cabeça nos ombros de Jesus, aquele que é conhecido como o apóstolo do amor.
aquele que recebeu grandes coisas, que padeceu por muito, foi aprisionado e na prisão foi elevado para o céu em arrebatamento. Aí eu fico imaginando Jesus dizendo: olha, você vai precisar voltar para a terra. Você vai precisar voltar para escrever o que você reviu e recebeu aqui. Você precisa escrever o livro de Apocalipse. Você precisa escrever outras cartas para a igreja. Você precisa escrever, anunciar as coisas que eu tenho te mostrado aqui. E eu fico imaginando como é que Jesus ia convencer João a fazer um negócio desse. Porque aquele que entra na presença de Deus não quer mais sair. Porque aquele que entra nas coisas de Deus não quer mais sair de lá. Aquele que entra, irmãos, quando nós estamos aqui na terra buscando a Deus, e Deus se manifesta com glória, com graça, com poder, a gente não quer sair da igreja. Quanto mais João, que foi até os céus. E Jesus diz: vai. E a última coisa que Jesus diz para João: certamente cedo venho, assim seja, amém. Aí João entra dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós precisamos clamar pelo arrebatamento, clamar pela volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a mesma intensidade que João diz: ora vem, Senhor Jesus. E quando clamamos pelo arrebatamento, nós precisamos entender que esse arrebatamento precisa vir logo, precisa ser depressa, precisa acontecer, não é amanhã, é no próximo segundo. Quando nós clamamos pelo arrebatamento, nós temos que entender que estas coisas, elas vão acontecer, porque no versículo 17 do mesmo capítulo, a palavra de Deus diz: e o Espírito. A gente sempre diz que temos saudades dos céus. Eu nunca tive a experiência que João teve de ser arrebatado e ir para os céus. Eu nunca tive sonhos em que estivesse nas regiões ou em alguma parte das regiões celestiais. Mas eu tenho o Espírito Santo de Deus, que veio de lá e quer voltar para lá. O Espírito diz: vem, Senhor Jesus. Ou seja, quando eu oro pelo arrebatamento, eu estou alinhado com o clamor do Espírito Santo. Aquele que está comigo, aquele que direciona os meus passos, aquele que direciona os meus pensamentos, aquele que direciona sobre o meu futuro, aquele que direciona os meus sentimentos, aquele que me transforma, aquele que muda a minha vida, aquele que me coloca nas regiões celestiais, aquele que me coloca no reino de Deus, que é o Espírito Santo, aquele que sela, que me garante que eu vou ser salvo. Este mesmo Espírito diz: vem, vem, vem Jesus, vem Jesus. Jesus diz, no versículo 12 do mesmo capítulo, diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Mas olhe, eis que cedo venho. Jesus, ele está naquela expectativa de se levantar, de descer até as nuvens, como os anjos disseram aos discípulos: olha, da mesma forma que vocês o viram subir, e nas nuvens ele sumiu, ele vai voltar, e nas nuvens vocês o encontrarão, porque ele vai puxar vocês de lá. Jesus está ansioso por isso. Por isso, quando eu clamo pelo arrebatamento, eu estou alinhado com o desejo de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que sofreu pelos meus pecados, aquele que foi crucificado pelas minhas dores, aquele que se fez Cordeiro de Deus. Eu estou alinhado com ele para voltar, para nos encontrar
imediatamente com Ele. A pergunta que se faz: a igreja também precisa dizer: vem, Senhor Jesus. É uma oração simples. Ora, vem, Senhor Jesus. Mas é uma oração poderosa. É uma oração que pode mudar a sua vida. É a oração que pode transformar a forma de você ver. É a oração que pode transformar mudar as suas prioridades, como veremos a seguir. Por isso é uma oração que nós precisamos fazer, porque é uma oração em que nós atenderemos ao pedido do Espírito Santo. É uma oração que nós atenderemos ao pedido de Jesus Cristo. É a oração que nós atenderemos ao pedido de Deus Pai. A Trindade está ansiosa pelo dia do arrebatamento, e nós também precisamos estar ansiosos por esse grande acontecimento. Por isso dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, eu preciso orar, clamar pelo arrebatamento. Agora eu vou explicar porque para mim é a minha melhor oração. Quando eu clamo pela volta de Jesus Cristo, eu meio que exijo que eu mude as minhas prioridades. Eu exijo que eu mude as minhas necessidades. E eu quero falar de pelo menos duas necessidades que temos quando nós clamamos pela volta de Cristo. E nós, quando clamamos pela volta de Cristo, volta a dizer, nós precisamos clamar para Jesus voltar no próximo segundo, porque o relógio de Deus já está próximo de bater meia-noite. E nós precisamos querer que essa meia-noite possa ser daqui a pouco. Quando eu faço isso, eu preciso entender que eu tenho que ter a necessidade de vigiar e orar mais. Jesus diz, próximo da sua morte na cruz do Calvário, diz: vigiai e orai. O apóstolo Pedro diz: vigiai. Os apóstolos instruíram-nos acerca da vigilância e da oração. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos vigiar. Vigiar porque a carne é fraca. Nós ainda estamos condicionados a uma carne que quer pecar, a uma carne que quer se afastar do reino de Deus, a uma carne que quer se afastar da presença de Deus, a uma carne que acha que as coisas da terra são boas, a uma carne que acha que as moradas, que as mansões, que as joias, que os melhores alimentos são coisas boas e que precisam ser alcançadas. A palavra de Deus diz que nós precisamos mortificar a carne e vivificar o espírito, e fazemos isso através da vigilância. Quando eu não vigio, eu esqueço que Jesus pode vir daqui a pouco. Por isso que eu preciso clamar pela volta de Cristo, porque isso me lembra, eu preciso vigiar mais. Eu preciso vigiar antes de falar. Eu preciso vigiar antes de pensar. Eu preciso vigiar antes de agir. Eu preciso vigiar para glorificar a Deus. Eu preciso vigiar para louvar a Deus. Eu preciso vigiar, porque sem vigilância eu vou dar lugar à carne, e a carne vai me levar a uma condição terrena e não vai me trazer prazer nas coisas de Deus. Vigiai, vigiai e orai, porque a carne é fraca. Aleluia. Portanto, eu preciso vigiar. É uma necessidade que eu tenho. E quando eu clamo, quando eu dobro os meus joelhos e digo: ora vem, Senhor Jesus, eu tenho que fazer uma análise da minha vida. Eu estou vigiando? Eu estou realmente com uma atalaia? Eu estou realmente atento às coisas da minha vida? Ou eu estou embriagados com as coisas deste mundo?
ou eu estou embriagado com as belezas deste mundo. Eu preciso vigiar. Eu preciso vigiar também, porque eu tenho uma carne que quer pecar, e eu preciso mortificar essa carne. Mas eu também preciso vigiar, porque o diabo está ao meu derredor e quer tirar a minha coroa, quer tirar o meu galardão, bramando como leão. Está escrito na carta de Pedro, onde ele fala que o diabo está ao nosso derredor. Por isso precisamos estar vigilantes, porque são duas coisas que tiram-nos da presença de Deus. Tem pessoas que passam o dia todo em oração, tem pessoas que passam a noite toda em oração, e quando levantam, esquecem de vigiar e cometem pecados contra si, contra o próximo e até contra Deus. Precisamos vigiar, porque a carne nos tenta, e o diabo está à espreita para tentar nos destruir. Mas aqueles que vigiam, aqueles que estão atentos que Jesus vai vir, é uma rocha inabalável, tem anjos ao seu redor, tem o Espírito Santo o ajudando, tem o Espírito Santo ajudando nos pensamentos, ajudando nos projetos, ajudando para que não entre em confusão, para que não entre em embaraços dessa vida. Tem o Espírito Santo afastando as influências más, tem o Espírito Santo guiando por caminhos retos e caminhos piedosos. Aquele que vigia, porque sabe que Jesus pode vir em um estalar de Deus, em um piscar de olhos, sabe que precisa estar vigilante, e Deus protege quem está vigiando. Quantos estão vigiando aqui? Quantos precisam estar vigiando? Irmãos, quando eu lembro que Jesus está voltando, o meu radar liga, todos os meus sensores de alertas ficam ligados. E quando eu vejo que eu estou em falta com Deus, em falta com o meu próximo, em falta com o reino de Deus, eu preciso correr, me humilhar perante Deus, pedir perdão e voltar ao caminho da salvação. Nós precisamos vigiar e orar. E quando eu clamo pela volta de Cristo, eu me lembro disso. E isso me ajuda a praticar a vigilância, me ajuda a praticar a orar. Quem pode dizer amém? Quando eu oro pelo arrebatamento, eu preciso entender que eu preciso mais e mais e mais e mais de santidade. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, que os que são santos santificam cada vez mais, e os que são impuros ficam cada vez mais impuros. Quando eu medito, quando eu oro, quando eu clamo para Jesus voltar logo, eu crio a necessidade de me santificar, porque sem santificação eu não vejo Deus, e Deus quer que a gente o veja face a face. Deus quer que a gente chegue nas mansões celestiais e o encontre, te veja face a face. Ô meu amado irmão, se isso não é motivo para eu me santificar, para eu me afastar do pecado, a minha carne quer pecar, mas eu lembro que Jesus virá, eu lembro que Jesus vem, eu lembro que eu quero ver Deus, então eu me afasto das coisas que me levam a pecar. Isso é santidade, isso é ser santo. Isso é ser santo, santo, santo. Isso é entrar no processo de santificação, até que no dia do arrebatamento nós nos tornamos santos para sempre, e nada, a carne, o diabo nos vai levar ao pecado. Mas até lá eu preciso me santificar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho pelo menos essas necessidades. Eu preciso vigiar, eu preciso orar, mas eu preciso também fazer isso em um processo de santificação, purificando os meus sentimentos, purificando os meus pensamentos,
glorificando as minhas ações. A palavra de Deus em Deuteronômio diz que a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que nos leva no processo de santificação, e juntamente com o sangue de Jesus Cristo, a palavra diz lá que a palavra de Deus precisa estar nas nossas testas, precisa estar no nosso coração e precisa estar nas nossas mãos, na nossa testa, na nossa mente, na nossa revisão, na nossa memória, no nosso peito. Precisa ser uma coisa apaixonada, e nas nossas mãos precisam ser as nossas ações. As minhas ações precisam revelar santidade, santidade, santidade ao Senhor. Todas elas. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso? Eu estou falando da minha melhor oração. E a minha melhor oração é clamar para que Jesus volte logo. Eu faço isso todos os dias, a todo momento. Jesus, vem logo. Esse mundo tem umas coisas bonitinhas, tem umas coisas legais, mas nada se compara ao que está nas mansões celestiais. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Então eu me santifico mais, então eu vigio mais, então eu oro mais. Mas eu também disse que esse clamor me leva a elencar prioridades na minha vida. A primeira delas é que eu preciso buscar mais a Deus. Parece que é redundância no que eu já disse da necessidade, mas o buscar mais a Deus também leva à minha santidade. O buscar mais a Deus é conhecer a este Deus que eu sirvo. Tem pessoas que não sabem que Deus pode curar. Tem pessoas que não sabem que Deus liberta. Tem pessoas que não sabem que Deus salva. E estão na igreja, estão dormindo, estão desatentos. Tem pessoas que não sabem que Deus é justiça. Tem pessoas que não sabem que Deus é amor, porque não conhece a Deus, não vai para a Bíblia conhecer a Deus, fica só ouvindo palavras de não sei quem, palavra de não sei de onde, mas não vai buscar as Escrituras. Eu preciso priorizar o conhecimento de Deus, e o melhor conhecimento de Deus não está na pregação do presbítero João Máquila. O melhor conhecimento de Deus está nas Sagradas Escrituras. Minha igreja é o melhor caminho para conhecer Deus, é um dos caminhos para se conhecer a Deus. Mas o melhor conhecimento de Deus, sobre Deus, está na palavra de Deus. Eu preciso buscar mais a Deus, e buscar para conhecer, para orar com fé, com convicção de que aquele que eu estou orando está ouvindo e vai cumprir a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu oro para Jesus arrebatar a igreja o mais rápido possível, eu crio uma segunda prioridade, que é congregar mais. Eu sei que é um tema, principalmente aqueles que estão nos assistindo pela internet. Eu sei que eu já participei de muitos cultos, inclusive daqui, porque eu trabalhava à noite e não podia estar na igreja à noite, na minha igreja. E eu muitas vezes assistia às programações daqui da Rede Semear e ouvia, sentia a presença de Deus. Mas não tem nada igual de estar na casa de Deus, com os meus irmãos, glorificando a Deus. Congregar mais precisa ser uma prioridade quando eu clamo pelo arrebatamento. Por quê? Porque quando eu congrego, eu ministro aquilo que o Espírito Santo colocou em mim. Quando eu congrego, as coisas acontecem ao meu redor e Deus me ajuda como instrumento para ajudar ao próximo. E o próximo também me ajudar. É no meio da congregação que o Espírito distribui os dons ministeriais. É no meio da congregação que o Espírito Santo ministra os dons espirituais. É no meio da congregação que eu desenvolvo os dons do Espírito Santo. É no meio da congregação que eu recebo a bênção de Deus,
que eu recebo a palavra de Deus, que eu recebo a força de Deus. É verdade que aonde eu estiver e eu elevar as minhas mãos ao Senhor, elevar os meus pensamentos a Deus, Deus vai se fazer presente dentro de mim. Mas no meio dos meus irmãos, Deus se faz presente no meio da congregação, e as coisas acontecem de forma maravilhosa. Eu sei que cada um pensa diferente, eu sei que cada um tem meios, maneiras de fazer as coisas diferentes. Um vai pisando no outro sem querer ou até querendo, um vai cotovelando o outro sem querer ou querendo, um vai falando uns dos outros sem querer ou querendo, mas ainda é na casa de Deus, na congregação, que Deus derrama o seu Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Paulo chegou na cidade, se não me engano, de Corinto, e lá eles não tinham recebido o Espírito, e quando ele viu que aquele povo não tinha recebido o Espírito, ele levantou as suas mãos, explicou o que era, e o Espírito Santo veio sobre eles. Uma das últimas orações do Senhor Jesus, João capítulo 17, fala, Jesus diz: olha, Senhor, eu quero que a minha igreja seja unida, mas não é unida só porque é uma exigência do Senhor, é unida porque nós vamos fazer a terceira prioridade com mais força, com mais poder e com mais eficiência. É unida para que os homens e as mulheres lá fora vejam que eu estou com Ele, eu estou com eles, eu estou com eles, assim como nós estamos juntos em unidade. Irmãos, nós testemunhamos o poder de Deus, nós testemunhamos o amor de Cristo, nós testemunhamos a unção do Espírito quando estamos juntos, unidos na congregação do Senhor. Por isso eu preciso buscar mais a Deus, conhecer mais a Deus. Eu preciso também congregar mais. Quando eu oro para Jesus voltar amanhã, porque se ele, amanhã não, no próximo segundo, se ele não voltar, eu preciso estar atento até a que ele venha. Eu não posso estar desatento, eu não posso estar vacilante, eu não posso estar dormindo. Eu posso até o corpo estar dormindo, mas minha mente está trabalhando. Ora vem, Senhor Jesus. A terceira coisa que eu preciso priorizar, quando eu clamo a Deus por um arrebatamento mais rápido possível, é a evangelização. Porque a palavra de Deus diz que Jesus está tardando, porque Ele quer agregar cada vez mais pessoas para o seu reino. Ele está tardando, Ele ainda não veio arrebatar a sua igreja, porque Ele quer alcançar cada vez mais pessoas. Ele quer alcançar o máximo de pessoas. E como é que Deus alcança o máximo de pessoas ao seu reino? Ele alcança através da evangelização dos crentes, daqueles que estão buscando a Deus, daqueles que estão clamando pelo arrebatamento. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós precisamos pregar em tempo e fora de tempo. Não tem tempo, não existe má hora para se pregar o evangelho, não existe má momento para se anunciar o reino de Deus. A qualquer hora, a qualquer momento, se você sentiu, pregue a palavra de Deus, porque é assim que Deus acelera o arrebatamento da igreja. Quando a igreja prega o evangelho de Cristo. E como a gente viu, nós precisamos clamar por pelo arrebatamento da igreja. E este arrebatamento precisa me levar a essas necessidades. Porque para ser arrebatado eu preciso ser santo, eu preciso estar vigilante. E a oração me ajuda nisso. Eu preciso elencar prioridades. A primeira coisa é Deus. A primeira coisa é o reino de Deus. A primeira coisa é sobre Deus, acerca de Deus e para Deus. Meus amados irmãos, nós evangelizamos pregando.
Nós evangelizamos mostrando a nossa união em congregação. E nós evangelizamos, e a nossa evangelização é também uma oração para que Deus acelere o seu arrebatamento, o arrebatamento da igreja. E estas coisas nos leva a algumas outras, que é, quando eu oro pelo arrebatamento, a minha fé cresce, porque há uma esperança gloriosa nisso. Quem não quer ir para o céu, irmãos? Até o ateu, se ele souber, e às vezes quando ele imagina que pode ter inferno e céu, ele vai preferir ir para o céu. Quem não quer ir para o céu? E Jesus nos deu uma esperança gloriosa, uma esperança poderosa. Paulo diz que se crermos apenas nas coisas daqui da terra, somos os mais miseráveis dos homens. Porque as nossas coisas, nós precisamos buscar a Deus por aquilo que Ele ainda vai fazer por nós, que é o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento todos participarão, até aqueles que morreram em Cristo participarão do arrebatamento em Cristo. Eles ressuscitarão primeiro e no piscar de olhos serão arrebatados conosco. Isso deve levar a uma esperança. As pessoas entram em depressão porque não têm esperança. As pessoas entram em opressão porque não têm esperança. As pessoas entram em tribulação porque não têm esperança. Mas quando eu lembro que Jesus vem e Ele vai me buscar, Ele vem me buscar, isso é uma esperança que me aviva. Isso é uma esperança que renova as minhas forças, renova as minhas energias e me dá ânimo novo para ficar no caminho do Senhor Jesus. Quando eu clamo pelo arrebatamento, eu percebo essas coisas. Por isso que eu digo, é minha melhor oração. Porque quando eu lembro que Jesus vem, e eu clamo para que Ele venha logo, eu não sou displicente, eu não sou desatento, eu não sou preguiçoso, eu não sou banda voou. Eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou congregar mais, eu vou me santificar mais, eu vou adorar mais, eu vou reclamar menos, eu vou pecar menos, eu vou errar menos, eu vou maldizer menos, porque eu estou clamando por coisas que eu preciso fazer, e o arrebatamento me leva a essas coisas. Você quer saber por que Paulo diz que o amor de Deus nos constrange a amar também? Porque, irmãos, nós éramos pecadores, destinados ao inferno, à perdição eterna. Jesus tirou essa condição, não satisfeito, ainda nos colocou no caminho de glória. Não satisfeito, ainda nos deu a sua morada. Ele nos perdoou de tal maneira, mas não é aquele perdão que às vezes a gente libera, eu lá e ele cá. Ou ao contrário, né? Ele lá e eu cá. Não. Jesus nos perdoou de tal maneira. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Estou indo para os céus, preparar um lugar para vocês. É por isso que eu clamo, para que Jesus volte logo. Por mais que essa terra tenha coisas boas para me oferecer, por mais que essa terra tenha coisas belas para se ver, por mais que essa terra tenha coisas boas para experimentar, a palavra de Deus diz que o que o olho humano não viu, que o pensamento do homem não pensou, que aquilo que o homem não imagina, é o que está preparado para aqueles que estão firmes na presença do Senhor. A pergunta que eu quero fazer é: você clama pelo arrebatamento da igreja? Você ora pelo arrebatamento da igreja? Você busca para que esse grande evento,
que vai mudar a história da humanidade, que vai mudar a era, que vai mudar o testamento, que vai mudar até a forma das pessoas enxergarem e a forma até das pessoas serem salvas. Porque hoje nós somos salvos de graça, pela graça de Deus. Mas depois do arrebatamento, quem quiser ser salvo, precisará lutar com suas próprias forças e entregar o seu próprio sangue. Porque vai ter salvação, mas se com o Espírito Santo derramado de forma abundante e transbordante, se com o Espírito Santo que manda a sua palavra, se com o Espírito Santo que nos alerta o tempo todo, que nos dá força o tempo todo, a gente ainda às vezes vacila um pouco. Imagine depois que o Espírito Santo levar a igreja, e eu estarei junto. Quantos estarão juntos? Quantos estarão na presença de Deus? É por isso, meu irmão, é por isso, minha irmã, clame pelo arrebatamento da igreja. E esta é minha melhor oração, porque é nessa coisa, é nisso que eu me desenvolvo mais na presença de Deus, que eu me alerto mais na casa do Senhor, que eu me atento mais às coisas do reino, que eu priorizo a Deus e não ao mundo. Fique em pé em nome de Jesus. Eu disse no início da mensagem que a carne não quer que a gente viva no Espírito. Eu disse no início da mensagem que o diabo não quer que a gente viva no Espírito, que a gente tenha essa expectativa, que a gente tenha essa certeza gerada pelo Espírito Santo de Deus, que ao soar das trombetas eu ouvirei o meu nome e serei arrebatado. O inimigo não quer, mas Deus quer, e nesta noite Ele quer renovar a nossa esperança para o grande dia. Essa noite Ele quer renovar as nossas forças para lembrar que um dia cearemos com Ele, que um dia adoraremos a Ele face a face, que um dia estaremos com Ele, onde não haverá dor, onde não haverá choro, onde não haverá roubo, onde não haverá assassinatos, onde não haverá câncer, onde não haverá nada que nos impeça de ser santo, onde não haverá nada que nos impeça de sermos livres, onde não haverá nada que nos impeça de receber o amor de Deus nas nossas vidas e viver a eternidade com Deus. Nesta noite, renove a sua fé, renove a sua esperança. Jesus vem, e este pregador clama: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Venha logo, meu amado mestre. Venha logo, meu amigo. Venha logo, meu Deus. Venha logo nos tirar dessa terra, nos tirar dessa angústia, nos tirar dessa luta e nos dar a coroa da vida eterna com Deus.